Eu descobri da pior forma possível. Não foi numa conversa, não foi numa confissão. Foi num silêncio estranho que ninguém soube sustentar. Eu tinha 34 anos quando tudo desmoronou. Casado há 8. Um filho de 5 que eu chamava de meu desde o primeiro choro. Eu trabalhava demais. Sempre trabalhei. Não porque fosse ambicioso, mas porque aprendi cedo que amor, naquela casa onde cresci, era coisa que se provava com esforço. Minha esposa dizia que me entendia, que eu era um bom pai, que nosso filho me adorava, e eu acreditava, porque queria acreditar. Meu irmão era o oposto de mim. Sempre foi. Carismático, impulsivo. O tipo de pessoa que entra numa sala e ocupa tudo sem pedir licença. Desde criança, ele era o preferido. Não declarado, mas óbvio. Errava e recebia desculpas. Eu acertava e recebia silêncio. Mesmo assim, eu confiava nele. Porque era meu irmão. Porque família, segundo meus pais, era inquebrável. Eles estavam errados. Tudo começou a mudar quando minha esposa começou a me comparar com ele. No início, de forma leve. Uma piada aqui, um comentário ali. Dizia que ele era mais presente, que sabia ouvir melhor, que tinha um jeito mais leve com nosso filho. Eu engolia. Achava que era cansaço. Achava que eu precisava tentar mais. Passei a chegar mais cedo, a participar mais, a insistir em estar, mas alguma coisa já tinha escapado do meu controle. O dia em que ela foi embora foi rápido demais. Uma mala, um discurso ensaiado, palavras que pareciam ensaiadas diante do espelho. Disse que não me amava mais, disse que precisava ser feliz, disse que eu era um bom homem, mas não o homem certo. Eu perguntei se havia outra pessoa. Ela hesitou. Esse segundo de hesitação ficou gravado em mim. Dias depois, descobri. Não por ela, mas por terceiros. Ela estava morando com meu irmão. Minha família soube antes de mim. Ninguém me avisou. Ninguém me preparou. Quando confrontei meus pais, minha mãe chorou. Disse que não escolhia lados, mas escolheu. Disse que o amor não se controla. Disse que eu precisava ser maduro. Disse que não queria perder 2 filhos por causa de uma mulher. Meu pai foi mais direto. Disse que eu precisava aceitar. Que meu irmão sempre foi impulsivo, que não adiantava brigar com o que já tinha acontecido. E então veio a frase que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse que o menino precisava de estabilidade. O menino, meu filho, algo dentro de mim quebrou naquele momento. Mesmo assim, eu continuei pagando tudo. Escola, plano de saúde, roupas, tudo. Porque, independentemente do que ela tinha feito, aquela criança era meu filho. Ou pelo menos eu achava que era. O pedido do exame veio meses depois. Não por desconfiança minha, mas por exigência do advogado dela. Disseram que era só uma formalidade, que era comum em processos de separação, que não mudaria nada. Mudou tudo. O resultado chegou num envelope branco, sem emoção, sem contexto, só números e palavras frias. Incompatibilidade genética. Li uma vez, 2, 3. Meu corpo reagiu antes da mente. Tremor. Náusea. Um vazio estranho no peito. Liguei para ela. Ela não negou. Disse que aconteceu num momento difícil. Disse que foi confuso. Disse que não sabia de quem era. Mentiu. Eu soube depois. Meu irmão sabia desde o começo. Quando confrontei minha família, ninguém se mostrou surpreso. Minha mãe abaixou a cabeça. Meu pai suspirou. Disseram que já sabiam, que não queriam me machucar, que estavam esperando o momento certo. O momento certo nunca existiu. Meu irmão tentou falar comigo. Disse que não planejou nada. Disse que aconteceu. Disse que o menino me via como pai e isso era o que importava. Eu perguntei por que ninguém me contou. Ele disse que eu não entenderia. Naquele dia perdi mais do que um casamento. Perdi a família inteira. Cortei contato. Parei de pagar tudo. Entrei na justiça. Fui chamado de frio, de vingativo, de egoísta. Disseram que eu estava abandonando uma criança, que eu precisava ser homem, que sangue não era tudo. Curioso como sangue só não importava quando era o meu.
Passei anos reconstruindo minha vida. Mudança de cidade, novo trabalho, terapia, silêncio. E então, quando finalmente achei que tinha seguido em frente, eles voltaram. Minha ex apareceu primeiro, com um discurso cansado, com olheiras profundas, com a criança ao lado. Meu irmão apareceu logo depois, mais velho, mais quebrado, sem o brilho de antes. Disseram que estavam passando por dificuldades. Disseram que a vida tinha sido injusta. Disseram que eu ainda era responsável. E foi ali, olhando para aquela criança que eu amei como filho, mas que carregava a traição de todos que eu confiava, que eu entendi que o pior ainda estava por vir. Eu não os convidei para entrar. Fiquei parado na porta, segurando o batente com força, como se aquilo fosse a única coisa me mantendo em pé. A criança me olhava com curiosidade. Não havia culpa ali. Nunca houve. Isso era o que mais doía. Minha ex começou a falar primeiro. Sempre foi assim. Ela preenchia o silêncio antes que alguém tivesse coragem de dizer não. Disse que não tinha sido fácil. Que as coisas tinham dado errado. Que meu irmão tinha perdido o emprego. Que eles tinham dívidas. Que estavam prestes a perder a casa. Eu esperei ela dizer meu nome. Ela disse. Disse que eu sempre fui responsável. Que sempre fui o mais estável. Que sempre soube lidar com dificuldades. Meu irmão ficou em silêncio. Cabeça baixa, mãos inquietas. Parecia ensaiado. Ela disse que o menino sentia minha falta. Que perguntava por mim. Que eu ainda era a referência paterna dele. Aquilo foi baixo, mas eficiente. Eu senti o velho reflexo surgir. A vontade de resolver, de consertar, de assumir um problema que nunca foi meu. Perguntei por que meu irmão não resolvia. Ela disse que ele estava tentando, que não era fácil, que ele sempre teve problemas emocionais. Meus pais apareceram no dia seguinte, sem avisar, sem pedir. Minha mãe chorou assim que me viu. Disse que aquilo tudo era um castigo, que a família estava se desfazendo, que eu precisava pensar no bem maior. Meu pai foi mais direto. Disse que eu tinha condições, que era injusto eu viver bem enquanto o resto afundava, que aquele menino precisava de estabilidade. De novo essa palavra. Perguntei por que eles não cobravam isso do meu irmão. Meu pai respondeu sem hesitar. Disse que ele não tinha estrutura, que sempre foi assim, que eu precisava entender. Entender virou sinônimo de aceitar tudo. As mensagens começaram a se acumular. Áudios longos, textos emocionados, fotos da criança dormindo, desenhos que diziam papai. Eles sabiam onde apertar. Minha ex começou a sugerir valores. No começo, ajuda temporária. Depois, pensão informal. Depois, algo fixo. Meu irmão finalmente falou. Disse que nunca quis me machucar. Disse que a culpa o corroía. Disse que só queria uma chance. Depois perguntou se eu poderia colocar a casa no meu nome para facilitar um empréstimo. Disse que era só no papel, que nada mudaria. Eu ri. Um riso seco, sem humor. Foi aí que eles mudaram o tom. Minha ex disse que poderia entrar na justiça. Disse que eu tinha criado vínculo afetivo. Disse que existia responsabilidade socioafetiva. Meus pais apoiaram. Disseram que eu devia pensar bem, que um processo destruiria minha imagem, que eu podia perder tudo. Meu irmão parou de fingir arrependimento. Disse que eu devia isso a ele. Disse que eu sempre tive tudo fácil. Disse que eu tinha roubado o lugar dele na família. Aquilo soou familiar demais. Procurei um advogado, mostrei tudo, mensagens, áudios, ameaças veladas. Ele foi claro. Disse que eles estavam tentando me intimidar. Disse que não havia obrigação legal. Disse que, se continuassem, poderíamos reagir. Quando minha ex recebeu a notificação extrajudicial, surtou. Disse que eu era cruel. Disse que eu estava punindo uma criança. Disse que nunca imaginou que eu fosse assim. Meu irmão apareceu bêbado na minha porta uma semana depois. Gritou. Bateu. Disse que eu tinha destruído a vida dele. Chamei a polícia. Meus pais disseram que eu tinha ido longe demais, que aquilo era humilhação, que família não fazia isso. Curioso como família podia fazer tudo comigo. O processo veio logo depois. Pedido de pensão,
pedido de indenização emocional, narrativas distorcidas. Eles pintaram um homem ausente, frio, manipulador. Eu apresentei a verdade, o exame, as mensagens, as ameaças, as tentativas de extorsão. No tribunal ninguém chorou por mim, mas pela primeira vez alguém me ouviu. O juiz foi direto. Disse que não havia vínculo legal, que não havia obrigação, que o pedido era improcedente. Minha ex saiu sem olhar para trás. Meu irmão não apareceu. Meus pais tentaram me ligar naquela noite. Não atendi. Demorei para entender que não perdi um filho. Perdi a ilusão de uma família. Hoje vivo com paz, não com culpa, com limites. Aprendi que amor não sobrevive à mentira, que responsabilidade não nasce da traição, que ser bom não significa se sacrificar por quem nunca te protegeu. Não salvei ninguém, mas, pela primeira vez, não me perdi tentando. Depois da audiência, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Não era aquele cheio de expectativa, de ameaça escondida, de medo constante. Era um silêncio estranho, quase artificial, como se alguém tivesse desligado um aparelho que fazia barulho a vida inteira. Nos primeiros dias eu acordava no susto. O corpo ainda esperava mensagens, chamadas perdidas, batidas na porta. Meu sistema inteiro ainda funcionava no modo de defesa. Quando o telefone vibrava, meu coração disparava. Mesmo quando era só propaganda. Mesmo quando era alguém do trabalho. Eu percebi o quanto aquilo tinha me consumido. Não só agora. Desde sempre. No trabalho, comecei a errar coisas simples. Perdia prazos, relia e-mails várias vezes sem entender direito. Meu chefe perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, era automático. À noite, o sono vinha quebrado. Sonhava com a criança. Não com o rosto real, mas com a ideia. Uma silhueta pequena me chamando de pai, enquanto todos ao redor me acusavam de virar as costas. Acordava suado, com raiva, com vergonha da raiva. Foi aí que entendi uma coisa que ninguém nunca tinha dito em voz alta. Eu não estava sofrendo só pela traição. Eu estava sofrendo porque, de novo, tentaram me empurrar um papel que não era meu e me puniram quando eu disse não. Igual sempre. Meus pais ficaram semanas sem falar comigo. Depois começaram a mandar mensagens indiretas. Não para mim, para parentes, para conhecidos. Fiquei sabendo por terceiros que eu tinha abandonado um filho, que eu tinha me recusado a ajudar por orgulho, que eu tinha escolhido dinheiro em vez de família. Ninguém vinha perguntar minha versão, nunca vinham. Alguns amigos se afastaram, outros ficaram, mas em silêncio desconfortável. Como se eu tivesse feito algo errado, mesmo sem conseguir apontar o quê. Meu irmão reapareceu uma última vez, não pessoalmente. Mandou um e-mail. Escreveu que me odiava, que eu tinha destruído a última chance dele, que eu era responsável pelo sofrimento do filho dele. Chamou a criança de nosso, como se dividir a culpa aliviasse a dele. Eu li uma vez, depois apaguei, sem responder. Não foi força. Foi cansaço. Comecei a terapia pouco depois. No início, eu falava como se estivesse defendendo um caso. Explicava demais. Justificava cada decisão. A terapeuta me interrompeu um dia e disse algo simples. Disse que eu estava falando como alguém que ainda espera a absolvição. Aquilo ficou ecoando. Eu percebi que passei a vida tentando provar que não era cruel, que não era egoísta, que não era mau, mesmo quando ninguém estava me acusando em voz alta. Ser o irmão bom, o marido compreensivo, o homem responsável, sempre útil, sempre disponível, sempre descartável. Aos poucos, comecei a sentir algo que eu evitava havia anos. Raiva. Não explosiva. Não violenta. Uma raiva quieta, densa, que não pedia vingança. Pedia reconhecimento. Raiva do meu irmão, que sempre pôde errar sem consequências. Raiva da minha ex, que me usou como plano B emocional e financeiro. Raiva dos meus pais, que escolheram lado sem nem fingir equilíbrio. Mas, principalmente, raiva de mim por ter aceitado tanto por tanto tempo.
Demorou para essa raiva não virar culpa. Demorou para eu entender que sentir isso não me tornava igual a eles. Comecei a reconstruir coisas pequenas, rotinas, limites simples. Aprendi a não responder mensagens imediatamente. Aprendi a dizer não posso, sem explicar o motivo. Aprendi a sair de conversas quando elas começavam a me encolher. Troquei de número, não por medo, por escolha. Alguns meses depois, encontrei um antigo conhecido que sabia da história. Ele disse que eu tinha sido forte. Eu quase corrigi. Quase disse que não tinha sido força, tinha sido sobrevivência. Mas deixei passar. Entendi que nem todo mundo precisa da versão completa. Nem todo mundo merece acesso. Soube que meu irmão continuava instável, que a relação com minha ex não durou muito, que meus pais estavam ajudando como podiam. Ouvi tudo com uma distância nova, como se fosse sobre estranhos. Não senti alegria, nem alívio. Senti encerramento. Hoje, quando penso naquela criança, sinto tristeza, não culpa. Tristeza pelo que ela herdou sem escolher. Mas eu aprendi algo fundamental. Eu não posso salvar alguém sendo destruído no processo. Não posso assumir um papel criado pela mentira só para manter uma imagem de família que nunca existiu de verdade. Aprendi que vínculo não nasce da manipulação, que paternidade não é chantagem emocional, que amor não exige que você se anule para provar que é bom. Eu perdi um casamento, perdi um irmão, perdi meus pais, do jeito que eles eram para mim. Mas ganhei algo que nunca tive: direito de existir sem função. Hoje, quando fecho a porta de casa à noite, o silêncio não assusta. Ele descansa. E pela primeira vez, isso é suficiente. Achei que depois disso tudo viria paz imediata. Mas o que veio primeiro foi um vazio estranho. Como se eu tivesse passado anos lutando contra uma correnteza e de repente estivesse em terra firme, sem saber o que fazer com o próprio corpo. Nos primeiros meses, eu me sentia inútil. Não no sentido profissional, mas no sentido mais profundo. Ninguém precisava de mim. Ninguém me cobrava. Ninguém me puxava de volta para um papel antigo, e isso assustava. Passei muito tempo acreditando que meu valor estava em resolver problemas dos outros, em sustentar estruturas quebradas, em ser o adulto da sala mesmo quando ninguém pediu. Sem isso, eu não sabia quem era. A terapia começou a entrar em camadas mais antigas, não mais sobre o processo, nem sobre minha ex, mas sobre a infância, sobre como meu irmão sempre foi o centro, e eu, o apoio silencioso, sobre como meus pais confundiam obediência com maturidade e ausência de reação com força. Percebi que a traição não foi o começo da história. Foi só a repetição de um padrão antigo. Alguém escolhe meu irmão. Alguém espera que eu entenda. Alguém exige que eu sacrifique. A diferença é que dessa vez eu não aceitei. Demorou para meu corpo entender isso. Mesmo sem mensagens, mesmo sem ameaças, eu ainda vivia em alerta. Qualquer barulho na rua me deixava tenso. Qualquer batida no portão acelerava meu coração. Como se em algum momento eles fossem aparecer de novo, com outra história, outra emergência, outra criança usada como argumento. Mas eles não vieram. O tempo foi passando. E algo curioso aconteceu. As pessoas que ficaram na minha vida começaram a me conhecer de verdade. Não o homem útil, não o irmão responsável, mas alguém que podia errar, que podia ficar em silêncio, que podia dizer não sem justificativa. Fiz novas amizades, mais lentas, mais honestas, sem drama, sem dívidas emocionais. No trabalho, comecei a impor limites, recusar tarefas que não eram minhas, pedir reconhecimento, coisas simples que antes pareciam impossíveis. Meu chefe estranhou no começo, depois respeitou. Eu comecei a respeitar também. Um dia, encontrei meus pais por acaso, no mercado. Foi rápido, eles me viram primeiro. Minha mãe tentou sorrir. Meu pai acenou de longe. Nenhum deles se aproximou. E eu percebi algo importante. Eles já não tinham poder sobre mim, nem emocional, nem moral. Não senti raiva, nem vontade de confrontar. Senti distância. E distância
Naquele momento, foi liberdade. Voltei para casa com uma leveza estranha, como se tivesse passado por um teste silencioso. Soube depois que meu irmão tinha se mudado de novo, que a criança chamava outro homem de pai agora, que minha ex tinha desaparecido da vida dos meus pais também. Nada disso me trouxe satisfação. Só confirmação. Confirmação de que aquilo nunca foi sobre amor. Foi sobre conveniência. Hoje, quando penso em paternidade, penso diferente. Penso em escolha, em presença, em responsabilidade que não nasce da culpa. Aprendi que ser bom não é se sacrificar até desaparecer, que família não é quem te usa quando precisa, que amor não se prova ficando onde você é ferido. Ainda existem dias difíceis, ainda existem lembranças que voltam sem aviso, mas agora eu sei o que elas são. São ecos, não ordens. Não carrego mais a história deles nas costas, carrego apenas a minha, e pela primeira vez ela me pertence. Eu não fui pai, não fui irmão, não fui o filho que eles queriam, mas fui algo que nunca me permitiram ser livre. E isso hoje basta. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.